uma coisa muito interessante. Esse paciente aqui, vocês estão vendo, é uma classe 2, nós vamos ver de lado. Tem mordida cruzada? Não tem, né? Então, se eu fazer a análise de modelo dele, não tem mordida cruzada. Só que o pessoal, quando começou a usar ortopedia, o funcional assim, propulsores mandibulares, começou a ver que muita gente que você conseguia fazer um avanço da mandíbula, que interessa que assim, ela ia para frente. Mas na hora que ela ia para frente, a mordida cruzava. Cara, como é que acontece isso aqui, né? É que na realidade, classe 2, a maioria deles já vem de fábrica com a maxila estreita. Como é que você não percebe isso, né? A doutora Isabela Toraro, italiana, né? E depois McNamara, Frank Battieti e tal, tem vários trabalhos a respeito disso. Ela começou a ver o seguinte, ela começou a medir a largura do arco dentário superior e inferior de pacientes classe 2, e ela viu que a maior parte deles, maioria absoluta deles, tinha a maxila mais estreita que a mandíbula, da ordem de 3,5 milímetros. E aí, como é que não fica cruzado? Vamos ver como é que é isso aí? Então, vamos entender melhor. Como é que é a oclusão? Peguei um modelo de oclusão normal, bonitão. Como é que encaixa em classe 1? Aqui nós estamos vendo o molar inferior com 3 cúspides. Tá? Então, a cúspide do meio, ela está encaixada bem no sulco central do molar superior. Então, para uma classe 1 aqui, assim, bonitona, a pontinha aqui da cúspide está bem no sulco central. Então, se eu medisse a largura de sulco central a sulco central, tinha que ter a mesma largura de ponta de cúspide a ponta de cúspide, concorda? Se as duas estão encaixando em classe 1 aqui assim, a distância de sulco a sulco tinha que ser a mesma distância de ponta de cúspide a ponta de cúspide. Concorda comigo? Então, o que a doutora Tolaro fez? Ela começou a medir e ver o que acontecia. Então, ela fazia assim, ó. Tem molar inferior que tem 3 cúspides. Então, ela usou a cúspide do meio, que é como aqui, né? Esse que tem 3 cúspides, ela usou a cúspide do meio. Quando o molar inferior tinha só 2 cúspides, é a cúspide distal que encaixa aqui, né? Então, assim, ou você mede da cúspide do meio, ou se só tiver 2 cúspides, você mede da cúspide distal. Aqui tem 3, né? Então, assim, ó, essa largura, essa pontinha de cúspide tinha que encaixar certinho no sulco central, não tinha? Então, essa largura aqui tinha que ser exatamente essa largura aqui, para encaixar nesse sulco central. Tá? Então, essas duas larguras tinham que ser idênticas. O que ela acabou, a fossa central, desculpa, né? O nome correto seria a fossa central do molar superior, tá? E ela fez assim, ela pegou aquele montão de crianças classe 2 eles estavam assim, tá? Classe 2 não tem mordida cruzada, vocês estão vendo? Mas ela começou a medir essas duas larguras. Ó, não tem mordida cruzada, hein? Mas assim, ó, quanto que tem aqui da fossa central, a fossa central? 42 milímetros. Então a distância de cúspide a cúspide deveria ser 42, porque não tem mordida cruzada, né? Mas olha o que você tem aqui, ó. 46. Como é que pode? É que quando está em classe 2, a mandíbula está um pouquinho mais para trás, a mordida não cruza. Mas quando você avança a mandíbula, aí você consegue ver que a largura da maxila é menor. Nessa hora que você consegue ver, entendeu? Então, assim, olha só, eu mesmo percebi isso, porque toda vez que eu colocava na mordida construtiva, esse modelo aqui, que não tem mordida cruzada. Mas quando eu pego e coloco os 2 molares em classe 1, 90% das vezes eu acabo vendo isso, que cruza a mordida. Então, assim, qual é uma característica de um aparelho para classe 2? Ele tem que mexer na mandíbula, perfeito, tal, mas a maior parte das vezes precisa expandir a maxila. Então, se você quiser não errar nunca, faz essa medida. É muito simples, né? Mede de fossa central a fossa central e depois mede de cúspide a cúspide. Se você tiver essa largura aqui maior, você vai ter que colocar um expansor no aparelho. Pega isso, hein? Porque assim, por que às vezes eu não uso um Bionato? Porque o Bionato não dá para expandir em cima. Entendeu? É um puta aparelho, desculpa, é um baita aparelho, mas ótimo para usar, mas ele não consegue fazer expansão. Então, por exemplo, nessas centros que eu estou falando aí, por exemplo, lá da Universidade de Firenze, eles, se vão usar o Bionato, eles primeiro expandem, depois colocam o Bionato.
Não seria mais legal você ter um aparelho que ao mesmo tempo expandisse e jogasse a mandíbula para frente? Por isso que daqui a pouco a gente vai falar minhas opções de aparelho, dependem muito disso que nós estamos dizendo agora, beleza? Quase todos eles precisam de uma expansãozinha.